Boa noite a todos, boa noite, professor Luiz Carlos, boa noite aos meus amigos de turma. O meu grupo é composto pelo Wellington, Emanuela, Giancarlo e eu, Pamela. Nós fomos sorteados pelo professor para poder estar explicando para vocês as questões corretas e as questões erradas do exame do AB de número 27 de 2018. Vamos tentar sanar todas as dúvidas que surgiram ao longo das questões da prova que nós vamos estar comentando. E tiveram questões dessa prova que foram bastante discutidas sobre a questão correta e vamos tentar explicar o máximo possível, mas se houver qualquer dúvida, estaremos à disposição para sanar as dúvidas de vocês, tanto no WhatsApp quanto no chat da sala mesmo. Muito obrigada, boa noite, e agora eu passo a palavra para a Emanuela. Boa noite, galera. Eu vou estar começando para vocês a explicação da questão número 1, que foi uma das questões discutidas na correção desta prova. E muitos professores, youtubers que estavam fazendo a correção desta prova, e até mesmo alunos, do mundo inteiro, ficaram em dúvida na questão número 1 desta prova, entre as alternativas A e C, mas entraram num consenso que realmente a questão correta seria a questão letra A. Então, a questão número 1 fala que Guilherme é bacharel em Direito, não inscrito na OAB como advogado. Ao se deparar com situações de ilegalidade que ameaçam a liberdade de locomoção de seus amigos César e João, e com situação de abuso de poder que ameaça direito líquido e certo de seu amigo Antônio e Guilherme, e valendo-se de seus conhecimentos jurídicos, impetra habeas corpus em favor de César na Justiça Comum Estadual em primeira instância, habeas corpus em favor de Antônio perante o Tribunal de Justiça em segunda instância e mandado de segurança em favor de João na Justiça Federal em primeira instância. Considerando o que dispõe o Estatuto da OAB acerca da atividade da advocacia, assinale a alternativa correta. Portanto, a alternativa que ficou realmente como a correta, que ficaram na dúvida entre a letra A e a letra C, foi realmente a letra A, que fala que Guilherme pode impetrar habeas corpus em favor de César, mas ele não pode impetrar habeas corpus em favor de Antônio, e nem o mandado de segurança em favor de João. E ela está correta. A explicação é que o que foi proposto que teve uma intenção de impetrar o habeas corpus em favor de César e João, e a intenção de impetrar o mandado de segurança em favor de Antônio. E o que aconteceu de fato foi que ocorreu o habeas corpus em favor de César, que está correto, habeas corpus em favor de Antônio, que no caso não teria que ser o habeas corpus, teria que ser o mandado de segurança, então está errado, e o mandado de segurança em favor de João, que também está correto. A letra B fala que Guilherme pode impetrar habeas corpus em favor de César e Antônio, mas não pode impetrar o mandado de segurança em favor de João. E ela está errada porque não pode impetrar o habeas corpus a favor de Antônio. Letra C fala que Guilherme pode impetrar habeas corpus em favor de César e Antônio, e também pode impetrar o mandado de segurança em favor de João. E ela está errada, porque não pode impetrar o habeas corpus em favor de Antônio. Letra D fala que Guilherme pode impetrar o mandado de segurança em favor de João, mas não pode impetrar o habeas corpus em favor de César e Antônio. E ela está errada, porque não cabe o habeas corpus para João. Questão número 2. Ricardo Silva, Carlos Santos e Raul Azevedo
são advogados e constituem a Sociedade Silva, Santos e Azevedo Sociedade de Advogados. Para o exercício conjunto da profissão, a sociedade consolida-se como referência de atuação em determinado ramo do direito. Anos depois, Carlos Santos falece e seus ex-sócios pretendem manter seu sobrenome na sociedade. Sobre a manutenção do sobrenome de Carlos Santos na sociedade, de acordo com o Estatuto e com o Regulamento Geral da OAB, assinale a afirmativa correta. Letra A. É permitida, desde que expressamente autorizada por seus herdeiros. Ela está errada, porque não é permitida autorização de herdeiros. Letra B. Ela é vedada, pois da razão social não pode constar o nome de advogado falecido. Ela está errada também, pois este ato ele não é vedado. E a letra C, que fala que é permitida desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo da sociedade ou na alteração contratual em vigor. Ela está correta. Ela se encontra prevista na Lei 8.906, de 94, no artigo 16, que fala que não são admitidos o registro e nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. E no parágrafo 1º diz que a razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Portanto, ela se encontra correta e está prevista aí no parágrafo 1º, né, desse artigo 16. E a letra D, que fala que é permitida, independente de previsão no ato constitutivo ou na alteração contratual em vigor, ou de autorização dos herdeiros, desde que autorizada pelo Conselho da respectiva seccional. E ela está errada, porque, como eu disse aí na questão anterior, ela apenas é permitida se prevista em lei. Eu vou estar passando agora a palavra para minha colega Giancarla, para ela dar continuidade nas próximas questões. Boa noite a todos. Questão número 3. O advogado Nelson celebrou em determinado cliente com eu vou começar novamente, gente, eu acabei embolando aqui. Questão número 3. O advogado Nelson celebrou com determinado cliente contrato de prestação de serviços profissionais de advocacia. No contrato, Nelson inseriu cláusula que dispunha sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares relacionados a transporte e a cópias de processos. Todavia, o pacto não tratava expressamente sobre o pagamento de custas e emolumentos. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Letra A. O contrato celebrado viola o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, pois é vedada a referência a outras atividades diversas de atuação do advogado, como os serviços auxiliares mencionados. Por sua vez, quanto às custas e aos emolumentos, na ausência de disposição em contrário, presume-se que sejam atendidos pelo cliente. Essa questão ela está errada, né? Porque o contrato não viola o código. Letra B. O contrato celebrado viola o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB,
pois é vedada a referência a outras atividades diversas da atuação do advogado. Como os serviços auxiliares mencionados. Por sua vez, quanto às custas e aos emolumentos, na ausência de disposição, em contrário, presume-se que sejam antecipados pelo advogado. Essa questão também, gente, está errada, porque as custas são de responsabilidades do cliente. Letra C. O Código de Ética e Disciplina da OAB autoriza que o contrato de prestação de serviços de advocacia disponha sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares. Por sua vez, quanto às custas e aos emolumentos, na ausência de disposição em contrário, presume-se que sejam atendidos pelo cliente. A letra C, então, ela está correta. Está previsto no Código de Ética e Disciplina da OAB, de acordo com o artigo 48, parágrafo 3º, o contrato de prestação de serviços poderá dispor sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares, bem como sobre o pagamento de custas e emolumentos, os quais, na ausência de disposição em contrário, presumem-se devam ser atendidos pelo cliente. Caso contrário, preveja que o advogado antecipe tais despesas, será lícito reter o respectivo valor atualizado no ato de prestação de contas mediante comprovação documental. Letra C. O Código de Ética e Disciplina da OAB autoriza que o contrato de prestação de serviços de advocacia disponha sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares. Por sua vez, quanto às custas e aos emolumentos, na ausência de disposição em contrário, presume-se que sejam antecipados pelo advogado. Então, essa questão, gente, ela está errada, pois o Código de Ética não dispõe dessa autorização de contrato. Questão número 4. A advogada Mariana, gestante, ao ingressar em certo tribunal de justiça, foi solicitada a passar por aparelho de raio-x e por detector de metais. Considerando o caso narrado, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Letra A. Mariana tem o direito de não ser submetida a aparelho de raio-x, embora deva passar pelo detector de metais, independentemente de motivação. Essa questão está errada, porque a advogada gestante não deve se submeter a detector de metais. Letra B. Mariana tem o direito de não ser submetida ao aparelho de raio-x. Quanto ao detector de metais, deverá passar pelo aparelho apenas se evidenciada situação especial de segurança em ato motivado. Errada. Não deve passar em nenhuma hipótese. Letra C. Mariana deverá, por medida de segurança, passar pelo aparelho de raio-x e pelo detector de metais, a menos que haja contraindicação médica expressa. Errada, não deve passar em nenhuma hipótese. Letra D. Mariana tem o direito, independentemente do teor da alegação sobre a segurança,
de não ser submetida ao detector de metais, nem ao aparelho de raio-x. Esta questão está correta. Está no artigo 7A do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, que fala que são direitos da advogada gestante a entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelho de raio-x. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Wellington para ele dar continuidade aí à explicação da prova. Obrigada a todos. Bom, boa noite a todos. Aos demais colegas de classe. Eu vou estar agora falando sobre a questão de número 5 e diz o seguinte: o advogado Mário dos Santos, presidente do Conselho Seccional Y da OAB, foi gravemente ofendido em razão do seu cargo, gerando violação a prerrogativas profissionais. O fato obteve grande repercussão no país. Considerando o caso narrado, de acordo com o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Letra A. Compete ao Conselho Seccional Y da OAB promover o desagravo público, ocorrendo a sessão na sede do Conselho Seccional Y. Bom, essa letra está errada, porque compete ao Conselho Federal promover. Letra B. Compete ao Conselho Federal da OAB promover o desagravo público, ocorrendo a sessão na sede do Conselho Federal. Essa letra também está errada, pois compete ao Conselho Federal da OAB promover, mas a sessão ela deve ocorrer somente no Conselho Seccional. Letra C. Compete ao Conselho Seccional Y da OAB promover o desagravo público, ocorrendo a sessão na sede da subseção do território em que ocorreu a violação a prerrogativas profissionais. Essa letra também está errada, porque ocorre na sede do Conselho Seccional Y e compete ao Conselho Federal promover. E, por último, a letra D. Compete ao Conselho Federal da OAB promover o desagravo público, ocorrendo a sessão na sede do Conselho Seccional Y. Essa letra está correta e está previsto lá no artigo 19 do Estatuto da Advocacia e do OAB, que diz o seguinte: compete ao Conselho Federal promover o desagravo público de conselheiro federal ou de presidente de conselho seccional, quando ofendidos no exercício das atribuições de seu cargo e ainda quando a ofensa a advogado se revestir de relevância e grave violação às prerrogativas profissionais com repercussão nacional. Parágrafo único. O Conselho Federal, observando o procedimento previsto no artigo 18 deste regulamento, indica seus representantes para a sessão pública de desagravo na sede do Conselho Seccional, salvo no caso de ofensa a conselheiro federal. Bom, questão de número 6. O advogado Sebastião é empregado de certa sociedade limitada, competindo-lhe, entre outras atividades da advocacia, atuar nos processos judiciais em que a pessoa jurídica é parte. Em certa demanda, na qual foram julgados procedentes os pedidos formulados pela sociedade, foram fixados honorários de sucumbência em seu favor. Considerando o caso narrado,
e o disposto no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Letra A. Os referidos honorários integram a remuneração de Sebastião e serão considerados para efeitos trabalhistas, embora não sejam considerados para efeitos previdenciários. Essa letra ela está errada, pois os honorários não são considerados para efeitos trabalhistas. Letra B. Os referidos honorários integram a remuneração de Sebastião e serão considerados para efeitos trabalhistas e para efeitos previdenciários. Essa letra também ela está errada, pois nenhum dos dois, tanto para efeito trabalhista quanto para efeito previdenciário, não integra. Letra C. Os referidos honorários não integram a remuneração de Sebastião e não serão considerados para efeitos trabalhistas, embora sejam considerados para efeitos previdenciários. Essa questão também ela está errada, pois, como eu já tinha falado na letra anterior, não é admitido nem para efeitos trabalhistas e nem previdenciários. E a letra D, e correta, diz o seguinte: os referidos honorários não integram a remuneração de Sebastião e não serão considerados para efeitos trabalhistas nem para efeitos previdenciários. Essa letra está correta. E a questão 5, ela abordou, questão 6, ela abordou o artigo 14 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e do OAB, que diz o seguinte: artigo 14. Os honorários de sucumbência, por decorrerem precipuamente do exercício da advocacia, só acidentalmente da relação de emprego, não integram o salário ou a remuneração, não podendo assim ser considerados para efeitos trabalhistas ou previdenciários. Agora eu vou estar passando a palavra para a Pamela, para ela estar dando continuidade às questões. Lúcio pretende se inscrever como advogado junto à OAB. Contudo, ocorre que ele passou determinada situação conflituosa, que foi intensamente divulgada na mídia, tendo sido publicado em certos jornais, que Lúcio não teria idoneidade moral para o exercício das atividades de advogado. Considerando que Lúcio preenche indubitavelmente os demais requisitos para inscrição de acordo com o Estatuto da Advocacia da OAB, assinale a afirmativa correta. A. A inidoneidade moral apenas poderá ser suscitada junto à OAB por advogado inscrito e deve ser declarada por meio de decisão da diretoria do Conselho competente, por maioria absoluta, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Não necessariamente precisa do advogado. E para suscitar ante a OAB. E quanto à questão dos votos, não é declarada pela maioria dos votos da diretoria do Conselho competente, e sim por no mínimo 2/3. Questão B. A inidoneidade moral poderá ser suscitada junto à OAB por qualquer pessoa e deve ser declarada por meio de decisão de no mínimo 2/3 de todos os membros do Conselho competente, um procedimento que observe os termos do processo disciplinar. A letra B está correta. Essa questão tem por base o artigo 8º, parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 8º. Para inscrição como advogado é necessário. Parágrafo 3º. A inidoneidade moral
suscitada por qualquer pessoa, deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do Conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Letra C. A inidoneidade moral apenas poderá ser suscitada junto à OAB por advogado inscrito. Já está errado. Não precisa, a pessoa, pode ser qualquer pessoa, ela não precisa suscitar junto a um advogado. E deve ser declarada por meio de decisão por maioria absoluta, que também está errado, porque nós sabemos que são 2/3 dos votos. E todos os membros do Conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Então, a questão C nós já sabemos que está errado. A questão D. A inidoneidade moral poderá ser suscitada junto ao AB por qualquer pessoa. E aí tá certo. E deve ser declarada por meio de decisão por maioria simples, o que já está errado, do Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho competente em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. O mínimo é 2/3 de voto dos membros do Conselho competente. Não é a maioria simples. Agora é a questão de número 8. Gilda, empregada, terceirizada, contratada pela empresária XX Lítida para prestar serviços ao município A, B, C, D. Procura o auxílio de Judite, advogado, para o ajuizamento da reclamação trabalhista em face do empregador e do tomador de serviços. Considerando a existência de decisão transitada em julgado e condenou os réus solidariamente ao pagamento de verbas de natureza trabalhista. Assinale a afirmativa correta. Letra A. Em execução contra o município A, B, C, D, Judite terá direito autônomo a executar a sentença quanto aos honorários incluídos na condenação por arbitramento ou por sucumbência, podendo requerer que no precatório seja expedido em seu favor. Essa questão está correta. De acordo com o artigo número 23 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados, os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença. Nessa parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Questão de número B. Letra B. Em caso de falência da sociedade empresária XX Lítida, os honorários arbitrados em favor de Judite serão considerados crédito privilegiado, sendo obrigatória sua habilitação perante o juízo familiar. Esta questão está errada. Não poderão ser considerados os créditos privilegiados com a falência da sociedade da empresa. Questão de letra C. Opção de letra C. Em execução contra o município A, B, C, D, o juiz deve determinar que os honorários contratuais sejam pagos diretamente a Judite, desde que o contrato de honorários seja anexado
aos autos após a expedição do precatório, exceto se Gilda provar que já os pagou. Judite, nesse ponto, tem a autonomia para executar a sentença. Então, essa questão de letra C está errada. Questão de letra D. Judite poderá cobrar judicialmente os honorários contratuais devidos por Gilda, devendo renunciar ao mandado se em sede de justiça, de sentença, a demanda por julgar procedente. A Judite não pode renunciar ao mandado. Então, essa questão está errada. Sendo assim, encerra a nossa apresentação da nossa prova. Muito obrigada pela atenção de todos. Tenham uma excelente noite. Desculpe o nosso nervosismo quanto às questões. E se alguma dúvida não foi sanada com as nossas explicações, estaremos à disposição, como eu disse já no início do vídeo. E muito obrigada pela atenção de todos.